Olá, bom dia. Vamos para mais um Café com Money, agora 10 para as 8 da manhã. E, bom, o tema que eu trago hoje para a gente trocar uma ideia, e como sempre, né, o que eu estou gravando aqui, agora ao vivo, depois vai estar lá disponível no meu canal no YouTube. Então é só o tempo de eu baixar aqui o vídeo e aí na sequência editá-lo e subir para o meu canal lá no YouTube. Se você ainda não acompanha, dá uma passada lá e aí você vai encontrar não só a live de hoje, mas as lives anteriores estão ali, né? Inclusive, para o nosso Café com Money de hoje, o tema que eu puxo, ele vem da nossa última conversa. No nosso encontro anterior eu falei um pouquinho sobre como é essa questão de navegar nas crises, né? Como que a gente passa por isso. E um dos pontos que eu mencionei foi a questão do caixa operacional. Agora, é curioso, né? A gente, principalmente quem está nas redes sociais, quem está no Twitter, no Facebook, quem acompanha o pessoal que investe, sempre que surge um momento de crise, você percebe um monte de gente, estou comprando. E a pergunta inevitável, né? Mas espera aí, esse caixa é infinito? Como é que se faz para ter caixa a todo momento? Como é que se faz para manter o caixa, inclusive no momento de baixa do mercado, né? Como é que esses investidores estão sempre com dinheiro? Bom, claro que tem as bravatas, né? Tem aqueles que estão dizendo que estão comprando posições muito pequenas, né? Ou então, na verdade, nem estão comprando, estão simplesmente gerando o buzz do momento, né? Comentando, querendo mostrar que acertaram e estão bem posicionados. Sim, esse tipo também existe. Mas, e aí falando um pouquinho da maneira como eu venho caminhando nos últimos 6 anos, né, junto com os assinantes, aqueles que me acompanham. A minha estratégia, né, o meu caminho, ele realmente pressupõe que você tenha caixa operacional o tempo inteiro. Você mantenha essa disponibilidade de caixa presente, assim como você mantém as suas alocações em ações. Então, essa é uma premissa. Agora, como que a gente faz isso, né? Como é que você mantém um caixa praticamente infinito? Como você mantém esse recurso disponível o tempo inteiro? Bom, uma maneira meio óbvia, né, a mais simples, é quando você tem capacidade de fazer aportes contínuos. Então, se todo mês você consegue fazer aportes, obviamente, ainda que numa quantidade menor, você vai ter algo de caixa. E isso sim é recomendável, você deveria fazer, ou seja, criar esse hábito de sempre fazer aportes, seja, e aqui eu não falo só de comprar ações, né? Eu estou dizendo aportes no seu patrimônio, na construção do seu patrimônio. E aí você tem toda uma alocação em que ações é apenas uma parte, é apenas um pequeno pedaço desse total. Mas, na verdade, o meu ponto ele não considera essa alocação periódica. Ou melhor, né, eu recomendo que ela aconteça, mas eu não dependo dela para ter o caixa. Na verdade, o caixa, para ele ser infinito, né, ele ser significativo, ele precisa estar baseado nas movimentações que você faz com a própria carteira. Eu gosto muito, né, eu sempre uso, quem me acompanha vê a imagem do sniper, né, a questão de você acertar o alvo, a questão de você ter a paciência do franco atirador, né, de saber aguardar o momento correto de entrada, né? Só que isso pressupõe que você tenha munição, que você tenha caixa. De que adianta você ter a paciência, você ter a boa precisão, você esperar o momento adequado sem ter munição? Então o caixa ele cumpre esse papel. Agora, como é que eu coloco, né? Como é que eu mantenho esse caixa sempre presente? Todo momento ter um nível mínimo de caixa. E esse nível ele oscila, né? Aí eu uso uma outra metáfora, né? A outra comparação que eu usaria com um agricultor. Imagina não um agricultor monocultura, né? Aquele que só tem um tipo de cultivo, né? O cara só tem soja. Não é esse o perfil, né? O que eu estou querendo olhar para esse exemplo é aquele que tem uma cultura bem diversificada e que tem safras diferentes. Ele tem momentos de colheitas diferentes. E eu costumo dizer, né, você tem um momento de semear, o momento
de colher, o momento de esperar, né, que a colheita chegue, e tem também o momento de expurgar, né, o momento em que você olha no seu cultivo e escolhe aquelas que não vão continuar, aquelas que não têm mais o perfil. No sentido de colher, né, é quando você realiza a caixa de maneira positiva. Então, aquele ativo, ele rendeu, que você atingiu o alvo que você queria e está no ponto de fazer a colheita. E aí ele se converte em caixa. Você realimentou o seu caixa. A outra maneira, né, a outra dimensão é no expurgo, né, quando você tem e aí a gente espera, óbvio, que isso seja a exceção, mas acontece. Então tem um outro cenário em que você observa e fala, não, ok, eu plantei, mas não acredito que isso vá muito além. Já aconteceu conosco lá atrás. Cielo talvez seja o exemplo mais clássico que eu tenho na cabeça, em que em determinado momento eu assumi inclusive uma perda sabendo que não ia muito além, não renderia muito além daquele ponto. É o expurgo, né, que eu comento. Então, o tempo inteiro você está fazendo isso, você está gerando caixa com base naquilo que você mesmo plantou. O grande problema, e a maioria das pessoas quando olha e fala, mas como é que ele tem caixa? É porque as pessoas elas olham os momentos de alta e não entendem ou não relembram que o mercado é volátil. Então elas ficam presas, então elas veem o exemplo desse agricultor, né? Ele vê todas as plantas dele muito bem maduras, porém ele acha que elas podem ir além, né? Existe um ciclo, né? E esse ciclo é a volatilidade no caso dos mercados. Os ciclos precisam ser respeitados. Ciclos maiores, ciclos menores, ou ciclos muito curtos. E é assim que a gente gera o caixa, é assim que a gente constantemente reabastece o caixa. Quem fica preso e no momento de crise diz que não tem dinheiro para comprar e se surpreende que outros tenham esse recurso para poder investir, é porque essa pessoa, quando viu o que ela tinha plantado chegar no ponto ideal, ela simplesmente não teve a coragem de realizar. Ela não teve a coragem, ou ela seguiu acreditando que aquilo poderia crescer ad eternum. Então a minha prática, né, e aí que vem a questão do como é que você pode ter um caixa infinito? Quando você olha para os seus ativos com o desapego e com a visão de alvo muito bem definida. Então você volta naquele princípio que eu usei a metáfora do agricultor. Né, você, aqui a pergunta, né, do colega, né, o que dizer dos investidores que se apaixonam pelos ativos? É um risco que nós também corremos, eu também corro. Tem ativos que dão tão bons retornos que você acaba criando quase que uma dependência dele, uma dependência, a palavra não é correta, mas está beirando isso, né, uma dependência afetiva. Né, aquela manga que está na árvore, mas está tão bonita, ela pode ficar ainda maior. Bom, o agricultor sabe que você tem que colher, e tem que replantar, e tem que retomar o ciclo. Nós, muitas vezes, ignoramos isso. E no momento de baixa, o que a gente encontra é um monte de gente falando, mas eu não tenho caixa. Claro que não tem caixa. Você não repôs esse caixa quando poderia. Essa semana, né, nós fizemos uma venda na nossa carteira, que nem era o momento ideal. Eu tirei uma manga meio verde ainda do pé, que foi Brasil Agro. É uma posição boa, o ganho que nós tivemos foi pequeno, porém a decisão ali ela foi diferente, né? Eu sabia que se eu deixasse a manga um pouquinho mais ali no pé, ela cresceria um pouco mais. Porém eu olhava para trás e falava, cara, eu estou sem semente, eu estou com 8% de caixa. 8% de caixa dentro da minha estratégia já me acende uma luz amarela. Ah, dá para continuar comprando? Claro. Mas se eu continuo vendo oportunidades, eu não vou me travar. Eu vou utilizar esse 8% e vou alocá-lo. Mas se eu encontro uma oportunidade de realizar, mesmo que eu saiba que aquela posição, que aquele ativo ainda vai crescer um pouquinho mais, vai avançar um pouco mais, em alguns momentos eu tomo essa decisão. Foi ontem. Ontem aconteceu isso com o Brasil Agro. Né, sugeri aos meus assinantes, vamos realizar essa venda. O ganho foi pequeno, acho que foi 5, 6%, já é a segunda venda e recompra que fizemos da mesma posição.
Então, uma certa tranquilidade em que, por um lado, eu vejo um ativo bom, um ativo em que eu poderia ainda manter ele um pouco mais de tempo, porém eu olho um mercado em que eu sei que vai ter muita volatilidade, daqui até outubro do ano que vem, claro, eu ainda acredito que a tendência é positiva. Existe um pano de fundo positivo, senão nem estaria no mercado, né? Isso aí seria uma premissa meio básica. Mas é um momento que a gente vai ter muita volatilidade. Não só aqui no Brasil, eleições, tema principal, que já foi antecipada, mas lá fora também, né, que a gente já começa a chegar em níveis que a China mostra os primeiros sinais, né? As empresas de construção já começam a ter o seu passinho para trás, né? Mas a gente não abandona o mercado. Então esse exemplo que eu dou de Brasil Agro, né, não estou falando para você vender, né? Pelo contrário, se você tem Brasil Agro, eu acho que você poderia ainda segurar um pouquinho mais. A decisão foi colocada num contexto em que eu optei por fazer essa colheita um pouco antecipada, porque eu precisava reabastecer meu caixa, né? Então, eu acho que essa perspectiva que falta para muitos investidores, quando eles reclamam que quando chega na baixa eles não têm mais caixa, que eles já compraram tudo que podiam. Falta também um gradualismo, né? Você bate uma queda e as pessoas se desesperam ou se empolgam na oportunidade algumas, outras se desesperam e vão tudo de uma vez, com muita sede ao pote. Faça isso de forma gradativa, vai entrando aos poucos. Tudo bem perder oportunidade, não tem problema. Aliás, um ponto relevante, né? A gente perde oportunidade o tempo inteiro. Quem consegue abraçar 400 ativos? Ninguém. Ninguém, nem o cara que tem realmente um caixa recheado. Então, o fato é esse. Você escolher um caminho, qualquer escolha que você faça, você já está fazendo a renúncia de 439 ou 499 outros ativos que você poderia ter comprado, né? Que é o universo que a Bolsa te oferece. Sem contar que você também tem que ampliar o horizonte, né? Aqui eu estou falando só da Bolsa, mas você tem uma série de outras escolhas que você está fazendo. Se você escolheu estar na Bolsa com uma parte do seu patrimônio, essa parte que você escolheu, você já tomou a decisão de não alocá-la em outro ativo. Mas então, né, voltando ao tema de hoje, né, nossa conversa, tudo começa lá atrás quando eu falei do navegar nas crises. Eu falo da importância do caixa e uma pergunta inevitável, mas amigo, você tem caixa eterno? Não, não tenho caixa eterno, no sentido de caixa sem fundo. Eu tenho um caixa limitado pelo que eu aloquei, pelo que eu considero que eu consigo resistir, né? Então, resistir no sentido em que a minha tolerância ao risco permite. Aquele valor que eu separei, ele é limitado. Porém, eu torno esse caixa, entre aspas, infinito, na medida em que eu jogo com os ativos que eu tenho alocado, né? Outro exemplo, voltando lá atrás, fevereiro de 2020, nós já começávamos a ter os primeiros sinais da pandemia, já se ouvia o que acontecia na China. Aqui nós partimos para o carnaval, vocês devem lembrar. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento, a minha escolha, por exemplo, foi vender BR Malls, dentre outras. Nós geramos um caixa de 45% para cruzar a incerteza da pandemia. Eu podia estar errado, podia não ter acontecido nada no Brasil, né? A gente podia ter entrado na pandemia e surfado ela sem nenhum estresse. Meio pouco provável, quando você faz a leitura do que estava acontecendo na Itália, no Irã na época, na China. Então era meio que inevitável, né? Uma pandemia é quase um evento matemático, né? É difícil você mexer com as variáveis, né? Você tem ali pouca flexibilidade e hoje o mundo está muito conectado. Eu dei o exemplo de BR Malls, mas não foi a única, né? Para chegar em 45% de caixa, BR Malls tinha uma participação de 5%, 6%. Eu tive que me desfazer de outros ativos também. BR Malls era mais representativo porque foi um dos setores mais afetados, mas também porque foi um dos ativos em que nós conseguimos mais implementar essa gestão ativa. Daquele primeiro momento, o nosso retorno ele se deu ainda no meio da pandemia, mas comprando quase que o dobro de ações pelo mesmo capital.
provavelmente foi o maior exemplo que eu tenho dessa minha prática, né, de recompras aumentando quantidade de ativos. A minha média, né, o que eu busco é 5%. Se eu tiver um ganho de 5%, está ótimo. Eu tenho feito isso com Porto Seguro e tem sido muito bom. Ela agora está na porta de eu fazer uma recompra. Mas com BR Malls a situação era diferente, então eu me dispus a esperar mais. Não, vamos esperar, vamos ver o que acontece. E não deu outra. Compramos o dobro, né? Foi quase 100% a mais de ações. A gente dobrou as ações com o mesmo capital. E depois viemos fazendo movimentos mais curtos. Mas o ponto principal aqui, eu não vou entrar nem na gestão ativa, mas como você faz para o seu caixa ser eterno. Né? E aí as pessoas, mas agora eu estou na crise, como é que esses malucos falam que tem dinheiro para comprar? Esses malucos em algum momento venderam. Esses malucos em algum momento, lá quando o otimismo predominava, optaram por realizar um ganho, às vezes um ganho curto, às vezes um ativo que você ainda acredita que tem quilometragem. Porém, e aí talvez seja a mensagem principal da nossa conversa de hoje, a nossa tendência é olhar a carteira com um foco muito grande nos ativos escriturários, né? Sei lá como eu chamaria isso, mas nas ações. Então você olha isso com um olhar de muito mais relevância do que o olhar que você dá para o caixa. O caixa é o patinho feio. Caramba, a bolsa está subindo 5% e o meu caixa rende zero. Que tristeza, né? Agora pensa no rende zero quando a bolsa cai 10%. Opa, então ele rendeu 10%. Mas, na verdade, né, o caixa, para mim, o mais importante não é esse amortecimento das quedas. Claro que quando eu tenho um caixa contínuo, né, hoje eu estou com 14%, né, com a venda que eu fiz ontem. O meu maior caixa foi justamente na época da pandemia, com 45% de caixa. Então, lógico que ele causa um efeito positivo diminuindo a sua volatilidade. Ele é um colchão, mas não é o principal ponto do caixa. O principal atrativo do caixa, e também não é a rentabilidade dele, mesmo com a Selic subindo, mesmo que a Selic chegasse a 14%, 15%, ainda assim não é isso que torna ele atrativo. É um benefício, é um ganho, lógico, né? Tudo soma. Mas o principal benefício do caixa é que ele te dá a oportunidade de olhar para a crise com a lente da oportunidade. Se você não tem caixa, só sobra o pânico, né? Ai, caramba, minha carteira cai. Quando a crise acontece e você tem o caixa, o seu olhar já pode ser um pouco diferente. Opa, legal, estou perdendo dinheiro na carteira, mas deixa agora eu esquecer um pouquinho a carteira e deixa eu olhar para as oportunidades. O que eu estava esperando há muito tempo que agora eu posso recomprar? Eu ia dar um exemplo, né, Banco do Brasil. Nem é tão feliz esse exemplo, porque depois que eu entrei, eu estou carregando o Banco do Brasil há um tempão e não sai do lugar. Recentemente valorizou um pouquinho. Mas o tempo que eu esperei para a recompra, né, também foi longo. Então eu fiz uma venda, eu esperei quase um ano para poder rever Banco do Brasil e trazer de volta para a carteira, comprando mais ações. Mas a paciência foi crucial. Então, o que acontece, e o ponto ideal que você deve, ou pelo menos, né, quem segue o caminho que eu sigo, deveria chegar, é você conseguir olhar para a sua carteira, não só olhando para os ativos escriturários, né, ações, mas olhando também com a mesma relevância para o seu caixa, trabalhando ele ao longo do tempo para que ele sempre esteja contigo. Você só vai mudar o nível. Momentos em que ele vai estar 5%, momentos em que ele vai estar em 40%, e assim você vai trabalhando. E poder também, ao longo do tempo, criar um banco de oportunidades. O exemplo de Banco do Brasil, né? Ele estava ali esperando para uma recompra e ficou 10 meses, se eu não me engano, 10 ou quase um ano, até que chegou no ponto. Itaúsa também aconteceu isso lá atrás e agora está se aproximando de novo. Pode ser que em alguns meses eu volte para Itaúsa, ainda mais se a volatilidade do mercado permitir. BR Malls foi super curto, mas teve uma espera. Eu vendi pouco antes da pandemia e precisou aquela queda acentuada, que foram 2 meses, 3 meses,
para a oportunidade surgir. Então você tem o seu... É quase como se você tivesse... vamos voltar para a história do agricultor, né? Você tem as sementes que você está ali esperando germinar, você tem as sementes que estão no celeiro, que você ainda não usou porque não chegou o momento, né? Então, o momento que o Banco do Brasil estava fora da carteira, eram sementes que eu tinha no depósito. A hora que chegar no preço, eu vou lá e coloco na terra. Eu coloquei na terra Banco do Brasil. Infelizmente, está demorando mais do que eu queria. Já passou mais de um ano e o negócio não anda. Continuo carregando perda com o Banco do Brasil. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Até porque eu não tenho só Banco do Brasil. Se eu fosse aquele agricultor monocultura, que eu só planto soja, eu teria só plantado o Banco do Brasil. E hoje eu estaria sofrendo. Agora tem outros momentos em que eu olho para a minha plantação, como foi ontem, quer saber, eu preciso de repor o meu celeiro. Eu preciso de mais semente. Deixa eu colher Brasil Agro. Ah, mas não está no momento, você podia ter esperado um pouco mais. É verdade, poderia ter esperado um pouco mais. Porém, eu sempre olho num contexto. Nesse contexto, valeu a pena fazer esse movimento. Pode ser que hoje, Brasil Agro, como aconteceu algumas semanas atrás, deu um disparo de 8% num dia. Pode ser que seja hoje. Termina aqui a live, abre o mercado e vocês... André, olha lá, viu? Se deu mal, hein? Vendeu o Brasil Agro ontem, hoje se ferrou. Não tem problema, porque, primeiro, eu não quero recomprar Brasil Agro, gostaria, mas não preciso comprar hoje. Eu posso recomprar ela em qualquer momento, daqui até, 2, 3 anos. Mais do que isso, eu não preciso depender só de Brasil Agro. Eu posso olhar para outras alternativas. Eu não estou trabalhando numa monocultura. Eu não tenho que plantar só soja. Quem falou que eu tenho que plantar só soja? Não, eu escolho que eu tenho outras opções. Enquanto eu vendo Brasil Agro ontem, e hoje ela pode disparar, e eu posso sofrer a dor de corno de ver muita gente celebrando e soltando foguetinho, eu estou com outro olhar em outros ativos. Falei de Porto Seguro, poderia falar de Ambev, que também está bem bonita ali, está quase no ponto de eu tirar do celeiro e plantar de novo. E olha lá, vamos supor, pegar esse exemplo hipotético de Ambev. De repente ela chega no preço ideal. Eu vou lá e pego o meu caixa, coloco em Ambev um pouquinho e vou deixar esperar. Quanto tempo eu vou ter que esperar? Aí, ao contrário do agricultor, o agricultor ele tem o seu tempo, ele já aprendeu com a natureza o tempo exato de espera. Nesse caso eu não tenho esse tempo. Pode ser que leve 2 semanas, pode ser que leve 2 anos. Então é um pouco por aí. E de novo, tem caixa infinito? Tem maneira de você ter um caixa infinito. Talvez ela não seja tão bacana quanto você imaginaria, Talvez você estivesse esperando, ao ver esse vídeo, uma fórmula mágica, muito mais elaborada. Mas, no meu conhecimento, existem algumas outras variações, mas a principal delas uma delas, ou a mais simples delas, são os aportes periódicos. Então, isso você pode fazer. Então, isso você pode estar mantendo ao longo do tempo. Ou, o que eu gosto, eu não considero os aportes periódicos, eu faço, mas não é esse o ponto. Eu trabalho com minha própria carteira de ativos. São eles que vão manter o meu caixa eterno. É essa saudável rotação que permite com que meu caixa nunca vá a zero. Então eu sempre posso olhar para o mercado e ver oportunidades. Sempre. Todo dia. Tem outras maneiras, que eu não vou entrar no detalhe, mas você pode fazer venda coberta de opções, que você vai gerar um caixa adicional. Então tem uma série de outros pequenos recursos que fazem com que o seu caixa esteja constantemente irrigado. Reinvestir dividendos, meio óbvio, acabei esquecendo, porque pesa pouco. Hoje, por exemplo, a minha carteira hoje deve estar com um dividend yield de 4,7%. Não é tanta coisa, Claro que é importante, mas está aí próximo de 5% ao ano. Então, é uma maneira de você irrigar o seu caixa. Então, todo ano tem 5% que naturalmente entra de recurso
adicional que vai abastecer o seu caixa, não é para ignorar, mas não é o que vai mudar o seu jogo. Então, né, fechando aqui o nosso Café com Money de hoje, sim, dá para você ter um caixa infinito, é importante que você considere isso, e as maneiras que você tem para fazer esse caixa ser infinito são as que eu mencionei. E aí eu dei ênfase na que eu mais gosto, que é você ver o caixa operacional como um ativo na sua carteira. Mantenha ele sempre presente. Desenvolva a coragem de, quando está todo mundo soltando foguetinho, você ir lá e colher alguns ativos que você plantou lá atrás. E não tenha medo de que ele continue subindo. Ah, mas caramba, eu vendi e ele continuou subindo. Tudo bem, toca a sua vida. Para de olhar para o lado, faz o seu. Acredita no caminho que você escolheu. E o efeito dos juros compostos, vou voltar no exemplo de BR Malls, né? Aqui talvez eu erre nos números, tá? Eu não estou com eles na cabeça. Se a gente tivesse comprado o BR Malls, como a gente comprou lá no início, e ao invés de fazer a gestão ativa, mantido ele em carteira até hoje, o ativo teria perdido algo como 30%. Posso estar errando os números, tá? Mas depois, se você quiser, eu passo o número exato. Se a gente tivesse comprado e esperado, 30% de queda. Na nossa gestão ativa, o nosso ganho é de 110%, com o mesmo ativo. Né? Apenas entendendo essa dinâmica. Né? Então, se de vez em quando eu uso a referência dos snipers, né? Vamos dizer o seguinte, né? O nosso sniper, que vai para a guerra, na verdade, ele é um agricultor que foi recrutado pelo exército, mas é um agricultor muito bom de tiro. Então, vamos tentar incorporar essas duas dimensões. O nosso lado agricultor, de entender que tudo tem seu tempo, que nós vamos fazer não uma monocultura, mas vamos ter vários cultivos, e que vai ter sempre esses 4 tempos. O tempo de semear, o tempo de esperar, o tempo de colher e também o tempo de expurgar. Se você notar na sua plantação que tem uma praga acontecendo num pequeno ponto, não demora muito tempo não, vai lá e arranca tudo, limpa a área e toca a vida para frente. Então é isso, o nosso sniper, na verdade, ele é um simples agricultor que foi convocado para a guerra. Então é isso, pessoal, a conversa de hoje, o nosso bate-papo foi esse. Então, estou conseguindo toda terça e quinta, 7:50, depois de deixar as crianças na escola, tomando um cafezinho com vocês. Então é isso, pessoal. Valeu, vamos juntos. Obrigado aí pela presença de vocês. Até a próxima.